Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os comportamentos, de risco no trabalho. Então, os comportamentos de risco no trabalho, eles podem ser associados à falta de percepção de risco, ou ainda ao fato dos trabalhadores não terem, se adaptado a determinados riscos de algum ambiente, algumas situações comuns do dia a dia, certo? Ou também, quando há ausência de medidas de controle eficientes para proteção e também para prevenção de acidentes no local, no setor que ele trabalha. Então a gente chama de comportamento de risco, os atos, atitudes, e ações cotidianas que abrangem o comportamento de cada indivíduo dentro de uma situação. Então, no ambiente laboral, consideramos os comportamentos dos trabalhadores perante os serviços diários que eles vêm realizando ou que eles realizam diariamente. Tais ações, tais atitudes, elas podem gerar incidentes e até mesmo podem gerar acidentes e muitas vezes até acidentes graves, colocando em risco a integridade física do trabalhador, a saúde e dos demais também que possam estar envolvidos nesse local de trabalho, nesse ambiente de trabalho. Então é importante que todos nós entendamos, que o comportamento ele é algo individual, depende de pessoa para pessoa, ou de cada indivíduo, da parte educativa, da parte de conhecimento técnico, da parte de conhecimento operacional de cada trabalhador e o que ele, costuma diariamente estar empregando esses valores, no ambiente de trabalho, Não se arriscar, de repente, o trabalhador procurar sempre estar seguindo as normas e procedimentos, utilizando os equipamentos de proteção individual. Então depende muito de cada pessoa, Então tem aquela pessoa que tem, a consciência, a conscientização de que é importante ele se cuidar para que ele não se machuque e que ele retorne para casa todos os dias são e salvo da mesma forma que ele veio trabalhar. E tem aqueles muitas vezes que acabam se arriscando, às vezes por não perceber o risco, muitas vezes por até mesmo não gostarem, ou não seguirem alguns procedimentos obrigatórios, normas de segurança, enfim. Então, os comportamentos de risco mais comuns, depende muito do ramo de atividade de cada trabalhador, de cada setor, de cada segmento. Então, possui os comportamentos comuns e alguns desses, não são muito fáceis de serem notados. Alguns, o trabalhador acaba se expondo diariamente e alguns também o trabalhador às vezes não consegue ter a percepção desse risco. E às vezes não podem ser percebidos tão fácil, se a pessoa não tiver um olho mais atento, um olho mais clínico para essas situações. Porém, vamos citar alguns exemplos aqui de que a gente pode, no dia a dia, estar procurando cuidar, estar procurando seguir para que não aconteçam acidentes. Então, brincadeiras de mau gosto dentro do ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho é um local onde tem que o trabalhador prestar atenção, estar focado no que ele está fazendo, e as brincadeiras, querendo ou não, acaba dispersando a atenção do trabalhador e às vezes ele acaba se expondo a situações aí que, se ele tivesse prestando atenção, com certeza ele não estaria se arriscando. A utilização de ferramentas gastas, ou que provoquem perigo ao trabalhador ou no desenvolvimento das atividades diárias, a desatenção no trabalho, burlar sistemas de segurança, seja dispositivos de sistema sensorial, seja os dispositivos de proteção dos equipamentos, se sentir muito seguro, subestimar as rotinas, as normas diárias de segurança, achar que sabe o que está fazendo, e às vezes acaba até mesmo não dando a importância necessária para algum determinado risco e é onde mora o perigo, onde pode muitas vezes estar gerando algum tipo de acidente ou algum dano para o trabalhador ou para os demais. Não utilizar os equipamentos de proteção individual ou os equipamentos de proteção coletiva, então os EPIs, que cada trabalhador tem que utilizar e cada atividade tem os EPIs específicos, e os equipamentos coletivos, que são os equipamentos de proteção
fixa os equipamentos de proteção móveis, né? Extintores, sinalizações, enfim, né? Uma infinidade, extintores de incêndio, equipamento de combate a incêndio. Então, outro ponto também que é importante, né, a gente ter a percepção, é criar ferramentas de trabalho, né, ou outros equipamentos que não forneçam segurança para te desenvolver um trabalho seguro. Operar máquinas e equipamentos sem ter treinamento, né, sem estar autorizado, né, ou sem ter o conhecimento necessário para fazer essa operação. Transportar peso acima da capacidade, dirigir em alta velocidade, principalmente dentro, né, dos locais de trabalho, né, o pessoal de empilhadeira, tratoristas, né, operadores de pá carregadeiras. Então é muito importante o pessoal também procurar estar seguindo as normas e os procedimentos e tomar bastante cuidado quando estiver dirigindo qualquer tipo de equipamento. E sempre, né, sempre tomar bastante atenção quando estiver operando, até mesmo às vezes um colega está operando algum equipamento. Então é muito importante a gente sempre tomar o cuidado e sempre estar observando como é que está o nosso entorno, né? O ambiente de trabalho em si, até mesmo porque a gente precisa prestar atenção no trabalho e também saber o que está acontecendo ao nosso entorno, ao redor, até mesmo para daqui a pouco a gente não ser surpreendido por alguma situação de risco. Beleza, pessoal? Então, o comportamento de risco, ele depende muito de cada um. Então, se a gente colocar na nossa cabeça, né, que é importante eu prevenir, sempre antes de eu iniciar qualquer atividade, eu fazer uma análise, né, dar uma pensada no trabalho, verificar o que eu vou fazer, pode, de repente até de forma descritiva, né, colocar no papel o que eu vou estar realizando, né, os riscos que eu posso estar me expondo, o que pode dar errado naquela atividade, né, e o que se der errado, né, se eu fizer alguma coisa de errado, até mesmo às vezes não depende da gente também para dar alguma coisa sair do controle, né? O que pode acontecer, quais os danos que pode gerar para mim, para os demais, né? Então a gente dá uma pensada, porque quando a gente pensa antes de realizar uma atividade, quando a gente para analisar o que pode acontecer de errado, automaticamente a gente já se prepara, a gente já procura utilizar os equipamentos necessários, os equipamentos corretos, né? E se caso acontecer alguma coisa errada, a gente já está preparado, porque a gente já mentalizou aquilo. Então a gente já vai ter um plano também para a gente tomar a atitude correta na hora, para que de repente aquela situação que saiu do controle, ela não venha causar uma gravidade ainda maior para mim e para os demais. Beleza, pessoal? Obrigado, né? E até a próxima.